Olá, vou responder a tag que a Mariana, mãe da Emanuele, fez, que ela tirou de um blog. Se eu fosse, são 24 perguntas, vou tentar ser breve. Se eu fosse um mês, eu seria setembro. Eu amo o mês de setembro, tanto que eu me casei no mês de setembro por esse motivo. Porque começa a primavera. Segunda pergunta: se eu fosse uma hora, eu seria às 10 horas da manhã, porque eu amo acordar tarde. Quem gosta de acordar tarde, acorda esse horário. Se eu fosse uma estação, eu gosto seria duas estações. Ou eu seria a primavera, porque eu gosto, porque a cidade fica muito florida e eu gosto muito de flores. Ou seria o outono, que ele não é nem quente e nem frio, é aquele tempo assim fresquinho. Então eu seria duas estações. Se eu fosse um móvel, eu seria a cama, que eu amo dormir. Se eu fosse um planeta, eu seria a Terra. Se eu fosse um pecado, eu seria a gula. Eu amo comer. É muito bom comer, gente. Pena que engorda, né? Se eu fosse um sentido, apesar de eu falar muito, mas eu seria o olho. Eu acho que o olho pode dizer muita coisa. E eu sou uma pessoa muito observadora. Se eu fosse uma pedra, eu seria a esmeralda. Eu acho lindo. Eu acho a esmeralda muito linda. Eu seria ela. Se eu fosse uma flor, eu seria a rosa amarela. Ou aquela mesclada, são as minhas prediletas. Se eu fosse um prato, seria a lasanha, que eu amo massa. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria o violino, por causa do som que é suave. Se eu fosse um elemento, eu seria o vento. Se eu fosse uma cor, eu seria vermelho, por ser intenso e ser a cor do amor. Se eu fosse um animal, por mais que vive pouco, mas eu seria borboleta. Eu amo borboleta e amo coruja. São os dois animais que eu sou apaixonada. Se eu fosse um som, eu queria ser um som calmo, tranquilo. E se eu fosse uma música, eu queria ser aquela acho que é Queen, Me Sacrifício, não sei a pronúncia. Depois eu deixo no link aqui embaixo do vídeo. Se eu fosse um sentido, eu seria o amor. Se eu fosse um lugar, a Mariana colocou como se fosse um país. Mas se eu fosse um lugar, eu seria uma fazenda. E se fosse uma cidade, assim, um país, eu seria a Itália. Se eu fosse um sabor, eu seria azeda, que eu amo fruta azeda. Se eu fosse uma palavra, eu seria compaixão. Se eu fosse um objeto, eu seria o som do carro, passear bastante. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria os olhos. Se eu fosse um número, eu seria o número 15. Eu gosto muito do número 15. Não por ser só minha data de aniversário, mas eu gosto desse número 15. E a última pergunta: se eu fosse um filme, eu seria um filme de comédia, porque eu amo dar risada. Então é isso. Respondendo a tag, se eu fosse. Se você fosse qualquer uma dessas coisas, o que você seria? Então tá aí, eu respondi a tag. Deixo aqui um beijo, um abraço. Obrigado a todos que me assistem. E quem gostou desse vídeo, dá um curtir aí embaixo. E quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Sejam muito bem-vindos. Até o próximo vídeo.